Olá, a gente está de volta aqui no podcast Um Olhar sobre a Cidade, momento em que a gente está debatendo as coisas do município, né? Tudo aquilo que nos importa, a gente que se preocupa com as políticas públicas municipais, aquilo que tem que ser feito, um olhar sobre aquilo que também não está sendo feito, né? E hoje a gente vai debater um tema que tem com o qual eu guardo uma relação de muito tempo, tanto no ativismo quanto acadêmico. E hoje eu trouxe uma grande amiga aqui para a gente bater um papo. O formato hoje é diferente. Hoje a gente não tem uma apresentadora ou um apresentador. Vai ser um diálogo entre eu e Jussara Carvalho. Jussara Carvalho é uma amiga, como eu disse, né? Ela é doutora em gestão de recursos hídricos, foi secretária de meio ambiente de Sorocaba, foi secretária executiva do Comitê de Bacia do Rio Sorocaba, tem uma vivência muito grande, né, nesse campo socioambiental, já participou dos encontros promovidos pela ONU sobre as questões climáticas, as COPs, e eu acho que a bagagem que ela tem vai nos ajudar a entender muito esse momento que a gente está vivendo no mundo, sobretudo no campo das emergências climáticas. Bem-vinda, querida amiga Jussara. Vamos bater esse papinho então. Oi, Gabriel, tudo bom? Que bom estar aqui. É um prazer enorme e sempre poder falar da nossa cidade aqui, dessa relação com o meio ambiente que é tão importante, né? E que é um tema que você preza e leva para todos os lugares. Eu acho fundamental, então é um grande prazer estar aqui. Obrigado, Jussara. Eu queria começar conversando com você, até por conta da sua experiência como secretária de meio ambiente aqui, né? Você trabalhou muito a questão da arborização urbana, por exemplo. A gente tem visto hoje, no âmbito das discussões sobre o clima, a importância da arborização urbana, as cidades chamadas cidades esponja, né? Sim. Cidades que têm capacidade de absorver água de chuva. E, atualmente, de um tempo para cá, a gente tem visto muito pouco investimento nesse campo, tanto de plantio, produção, quanto de manutenção da arborização urbana. Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa importância dentro desse viés climático. Pois é, Gabriel, uma coisa que parece tão simples, né, da gente entender assim a importância que a natureza tem para a nossa convivência, vamos dizer assim, né? A convivência humana. Há muito que tem se falado do problema da impermeabilização do solo das cidades, né? A gente vê aqui, por exemplo, o Rio Sorocaba, as avenidas, a avenida, né, do lado de um dos lados absolutamente impermeabilizado, e assim a gente vai vendo todas as cidades. E o que acontece é que quando chove, na época das chuvas, a gente vê que não tem espaço para a água que cai naturalmente, né? Para a água que extravasa do rio, que é um processo normal. Então, ela acaba, obviamente, invadindo as residências e toda a cidade que acaba sufocando aquele rio. E agora, com tudo isso que aconteceu no Rio Grande do Sul, que é uma calamidade, obviamente, mas ao mesmo tempo é uma vitrine, é uma escola para a gente, né? Identificar quantas coisas poderiam ter sido feitas para, pelo menos, minimizar os impactos que aconteceram. E, por outro lado, também fazer a gente refletir. E se fosse aqui? Né? E se Exato. fosse ali? Né? Qual é a cidade que hoje teria condições de receber aquela quantidade de água e não acontecer nada? E por quê? Né? Então, isso faz a gente refletir muito. A arborização, ela é fundamental. Nós, quando nós estivemos aqui na administração, né, na Secretaria do Meio Ambiente, foi o ponto forte da administração, a questão dos plantios, dos mega plantios, e a gente trabalhou muito isso com a população, e eu ainda acho que esse é o caminho, trabalhar a importância da arborização com a população. A gente trabalhou tanto que cada vez que a gente tinha que cortar uma árvore ou porque ela não estava em condições de saúde,
né, que estava oferecendo riscos ou por algum outro motivo, a população vinha em cima da gente com tudo. Sim. Né? Então, a gente começou a colocar placas falando, olha, estamos cortando essa árvore com a licença número tal, porém, ela vai ser substituída por um número X de árvores em outros lugares e tal. Isso, infelizmente, quer dizer, mesmo que eu não sei se as placas continuam, mas essa reação da população, a gente teve como um resultado muito positivo de toda a política que a gente fazia em torno de arborização. E ela é fundamental. Se a população entende o papel que a arborização tem numa cidade, né, não só a questão de temperatura, por exemplo, onde a gente vai, que tem uma área arborizada, a gente sente que a temperatura é mais amena, independente de você estar na sombra ou não. Sim. Né? Aquele microclima, ele é amenizado. Né? Fora isso, nas áreas de preservação dos córregos e dos rios, a gente tem ali também uma amenização dos efeitos de cheia, quando tem épocas de muitas chuvas e que a água transborda. Então, a gente tem uma importância muito grande da arborização nas cidades, muito grande. Né? Você sabe, Jussara, que é uma coisa que me preocupou muito quando teve aquele vendaval recentemente aqui em Sorocaba e que muitas árvores caíram, e muitas delas caíram por falta de manutenção mesmo, porque as árvores têm um ciclo de vida, tem hora que elas ficam doentes, eventualmente, você tem que fazer uma poda fitossanitária, você tem que fazer essa manutenção. Claro. Às vezes elas envelhecem, como todo ser vivo, seres né? vivos, Pois né? é. Lógico. E aí, assim, a ausência dessa manutenção, desse manejo, fez com que caíssem mais árvores do que cairiam normalmente. E a preocupação que eu particularmente tinha é essa da população não ver as árvores como amigas, Inverter, mas como né? inimigas, né? Tem que cortar essa árvore, porque pode vir outro vendaval, né? E vai piorando a situação. Vai piorando. Né? Eu acho que isso é um papel do poder público, né, Gabriel? Eu acho. Primeiro, promover uma arborização adequada para a cidade. Sim. A gente tem, sim, boa parte, e não é só aqui em Sorocaba, em boa parte do Brasil até, a gente tem uma arborização muito inadequada, plantando árvores gigantes em calçadas, né? Que as raízes acabam invadindo as casas, aquela coisa de ser uma arborização inadequada. Mas também foi numa época que talvez não houvesse muito conhecimento. Hoje a gente tem muito conhecimento. Então, eu acho que é papel do poder público promover a arborização urbana adequada e promover a educação para a população entender a importância daquela arborização. Porque uma das coisas que a gente, pelo menos da época que nós estávamos aqui, mais recebia era reclamação de árvore que caía folha. Então, as pessoas queriam cortar a árvore porque caía folha e sujava a calçada. Então, isso é uma coisa que a gente precisa desmistificar e entender a importância, né? Eu também tive essa preocupação que você coloca quando a gente teve essa queda, porque também foi um fenômeno novo, né? Acho que a gente também tem que desconstruindo essa história das mudanças climáticas de serem uma coisa que não nos atinge, né? É uma coisa global, muito etérea, né? Que a gente está muito longe. Isso daí é discutido lá no norte global, está muito longe. Mas a gente está começando a ter impactos que a gente não tinha. O vendaval, por exemplo, é uma coisa que aconteceu, me lembra, há muitos anos aqui em Sorocaba, né? E agora a gente está vendo que esses eventos mais extremos, eles estão acontecendo com uma frequência cada vez maior e com uma intensidade maior também. Então, a gente não pode cair pelo simplismo, né? A gente não pode, não, a culpa é do vento e, portanto, não vamos mais ter árvores, porque assim nós estamos garantidos, né? Aí, quando a gente tiver sol demais, que esse é o nosso futuro, né? O cenário para o estado de São Paulo é um aumento de até 6 graus. Na média, um aumento de até 6 graus até 2050. Sendo que nesses últimos, o ano passado e esse ano, a gente já teve, né, esse aumento pontual de 6 graus a mais, né? Então, nós vamos estar cada vez mais quentes. Lembrando que Sorocaba fica numa depressão, né? Então, a gente já tem maior dificuldade também de dispersão de
fumaça, dos gases, enfim, que estão aqui na nossa atmosfera. Se a gente não tiver árvores para amenizar todos esses impactos que a gente vai ter de calor, que a gente já tem, já estamos tendo, a situação vai ficar muito pior. Né? Sim, você sabe que eu acho que depois a gente até detalha um pouco este momento que a gente tem que debater sobre o enfrentamento que os municípios têm que fazer às alterações climáticas. Mas aproveitando que você falou, recentemente eu tive no Ministério do Trabalho aqui, levando uma preocupação que tem esse viés do enfrentamento, né? Uma preocupação com relação às pessoas que trabalham nas ruas. Porque, assim, vem essa onda de calor. Nos Estados Unidos, aliás, teve uma onda de calor de 50 graus, um pouco Muito mais, grande, né? né? Não a sensação térmica, 50 graus nominais, cravados no termômetro, né? E a gente, se não chegar nisso, vai chegar em temperaturas altíssimas. Nessa onda de calor última que teve, no Rio de Janeiro, a sensação térmica foi acima de 60 graus, né? A gente pode estar no escritório, talvez com ar-condicionado, pode estar em casa. Mas quem está trabalhando Mas na quem rua, né, Gabriel? Pois é, o pessoal do SAI, o pessoal das concessionárias de energia elétrica, esse pessoal que trabalha com manutenção de jardins e tudo mais, como atender a necessidade deles não sofrerem esse impacto grande que pode se transformar numa insolação, com problemas cardíacos, inclusive, problemas muito sérios. Nos Estados Unidos eu vi algumas ações de colocar ônibus com ar-condicionado, trabalha tanto tempo, entra lá, espera a temperatura do corpo diminuir, refresca um pouco, volta. Então, o que está sendo previsto aqui, né? E o que eu senti na conversa é que não se tem esse tipo de debate aqui, né? Mas você sabe que a base disso, Gabriel, é a falta de priorização, de entendimento da emergência climática. Exato. Eu acho que essa é a base, quer dizer, a falta de compreensão que nós estamos vivendo um momento de emergência climática e que isso tem que ser prioritário em todas as políticas que forem voltadas para a população, evidentemente. Em São Paulo, o ano passado, eles fizeram algumas tendas pela cidade com frutas, com o pessoal da área de saúde, atendendo pressão, temperatura, água, para as pessoas que vivem ali na Praça da Sé. Tem muita gente que vive ali, né? E que não estava aguentando a questão da temperatura. A temperatura hoje, o aumento da temperatura, mata mais pessoas no Brasil do que deslizamentos, enchentes, inundações e tudo mais, né? Isso para um país que é tropical, que praticamente está acostumado com temperaturas elevadas, né? No entanto, as temperaturas estão muito mais elevadas, menos chuvas, mais seco. Então, isso acaba principalmente atingindo as pessoas mais idosas, as crianças, e além das pessoas que trabalham na rua, que essas, obviamente, são as mais atingidas, também a gente vai ter que começar a olhar para as moradias. As pessoas que vivem em lugares, em submoradias, que não tem para onde ir, com essas temperaturas sufocantes, também são atingidas violentamente, especialmente as mulheres mais idosas, né? E as crianças. Normalmente, quem que fica em casa com as crianças? As avós, não é? Então, são as avós dessa população que são as pessoas mais atingidas. Então, assim, eu acho que a base é essa. Estamos vivendo em momentos de extremos climáticos. O que significa isso? Significa que tem ciência explicando isso, em primeiro lugar, né? Então, não é que eu acho, que eu vi, que aconteceu ano passado. Tem ciência, tem cenários, o INPE, que é o instituto que fica ali em São José dos Campos, extremamente importante para a gente, que prevê, que faz cenários de temperatura, de chuva, do número de dias com chuva acima de um certo número, com o número de dias com temperaturas acima de um determinado valor. As administrações públicas, elas têm que estar voltadas para isso, Gabriel. Tanto a administração, o executivo, quanto os vereadores. Porque é esse o novo normal. Mas, Jussara, deixa eu provocar uma situação aqui, né? Porque eu tive na Eco 92. Quanto tempo faz isso? Faz né? bastante. Faz bastante tempo. A Eco 92, a Rio 92, né? Lá
já tinha um caldo de discussão, né, com parâmetros científicos muito importantes sobre alterações climáticas, sobre a questão da biodiversidade. Depois aconteceram uma série de encontros, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, chamadas COP, né, os encontros das partes, para poder discutir essas questões, para poder formular propostas para que elas pudessem chegar aos países, aos municípios, né? E, olha, então faz tanto tempo que já tem essa discussão, por que que isso não chegou, por exemplo, aqui no solo de Sorocaba, né? Por que que a gente não está fazendo nada, a despeito, aliás, de ter uma lei, né, de mais de 50 artigos sobre o enfrentamento às alterações climáticas? Essa lei é um papel que está... não dá nem para falar que está numa gaveta, porque hoje tudo está digitalizado, né? Mas está em algum canto, a maior parte das pessoas nem sabe que existe essa lei, mas não existe ação efetiva em nenhum campo que eu conheça para esse enfrentamento. Então, como encurtar essa distância entre aquilo que aconteceu nas COPs, aquelas propostas, e como é que a gente faz isso chegar no município? Então, Gabriel, você vê, Pergunta foram de $1 milhão. 31 anos, né? Não é pergunta de $1 milhão, é a gente constatar a dificuldade que a gente tem de levar essa mensagem que ela vem um pouco na contramão do interesse econômico, né? Então, onde a gente tem o interesse no mundo, né? Uhum. Então, você vê, na Eco 92, há 31 anos, né, se eu não errei a conta, há 31 anos, foi a primeira vez que o IPCC, que é aquele painel de mudanças climáticas, é um painel que recolhe a ciência produzida por mais de 2.000 pesquisadores ao redor do mundo, em termos de dados do que está acontecendo. Então, se a geleira está diminuindo, está aumentando, se a chuva está aumentando, está diminuindo, as queimadas, né? Todos os dados ao redor do mundo são coletados anualmente e eles fazem relatórios para orientar as ações da ONU. Então, aqui na Eco 92, foi a primeira vez que eles falaram, olha, está acontecendo um fenômeno diferente. A atmosfera está sendo aquecida e é por ação humana, né? Mas naquela época, há 31 anos, não tinha ainda tanta ciência que desse segurança para dizer é de fato ação humana, né? Então, a partir de 92, foram criadas as conferências da ONU para convencer as nações de que isso era um fato e que todas as nações tinham que trabalhar conjuntamente, porque era um fenômeno global. Não bastava resolver em um país, porque é um fenômeno global. Então, de lá para cá, a gente tem tido conferências anuais. Então, demorou acho que uns 4, 5 anos para ter a primeira, mas a partir daí a gente tem tido conferências anuais. Toda conferência traz sempre uma campanha para ver se acelera, se ajuda as nações a se responsabilizarem, né? Então, e ao mesmo tempo, o IPCC vem coletando dados no mundo. Então, também a ciência, nesses 31 anos, melhorou muito, né? Evoluiu demais. Então, hoje, nós temos absoluta certeza que é pela ação humana, que é pela emissão de gases de efeito estufa, principalmente oriundos da queima de combustível fóssil, né? Isso hoje não tem nenhuma dúvida. O que tinha dúvida há 31 anos, né, ou até 25 anos, né, mas hoje não tem mais. E o professor Paulo Artacho, inclusive, ele fala uma coisa que eu concordo plenamente. Assim, quando a gente está falando da medicina, né, e as pessoas estão sofrendo com uma doença e se descobre algum medicamento que tem 38% de eficácia ainda com dúvidas, todo mundo quer usar o medicamento. E quando a gente está falando de emergência climática, onde a gente tem mais de 90% de certeza do que está acontecendo, ainda o poder econômico fica suscitando a dúvida e dizendo, não, mas isso se acontecer, mas nós vamos ter ciência que vai resolver isso, a tecnologia vai resolver isso. E, enquanto isso, a gente já está sofrendo. Já, né? Nós estamos sofrendo. Então, essa luta, Gabriel... E a gente continua provocando... A gente continua né? provocando, né? A gente continua trazendo elementos, mostrando. Eu acho que... Bom, até o que aconteceu agora no Brasil, que foi
Eu não conheço no mundo alguma coisa que tenha tido o impacto que teve no Rio Grande do Sul, né? Um Com estado o estado inteiro, né? inteiro, praticamente, né? Completamente submerso. E ainda assim, ainda tem políticos, inclusive do próprio Rio Grande do Sul, que negam as mudanças climáticas e que negam a emergência climática. E o negar até seria inofensivo se fosse uma questão só de ser contra porque é contra. Mas não é, porque na medida que negam-se também as políticas a que a população tem direito para a sua defesa, para a sua proteção, para a sua vida, né? Então, esse é o problema do negacionismo, é não promover as políticas que são necessárias para que a gente possa conviver com esse novo normal. E ainda tem um outro aspecto, né? Você está falando desses políticos do Rio Grande do Sul e outros, e aí no viés que você fala dos interesses econômicos, grande parte da bancada ruralista da Câmara tem projetos, cerca de 25 projetos de flexibilização de licenciamento ambiental, de desmatamento em áreas de cerrado e áreas de mata atlântica, PECs nesse teor, no momento em que aconteceu tudo aqui, estava tudo acontecendo e o Congresso debatendo flexibilização da legislação de proteção ambiental. Exatamente, né? Então, exatamente. olha, às vezes vem falando em vento, vem um vento de descrença, se fala, como pode, né? Como você estava dizendo, lá na Eco 92 tinha aquela coisa de ainda a gente não tinha elementos de pesquisas científicas suficientes, né? Para levar as pessoas a entenderem. Agora a gente está passando pelos eventos climáticos, o Rio Grande do Sul teve todo aquele alagamento, todo aquele problema, ainda tem, né? Aquilo não acabou, né? Os desabrigados agora estão passando frio lá, a gente tem queimada no Pantanal, tem seca na Amazônia, e os nossos parlamentares, dignos parlamentares, com essa pauta destrutiva do ponto de vista ambiental. Impressionante. É uma coisa muito impressionante. Mas eu ainda acredito que é a pressão mesmo popular que modifica as coisas. Então, e ao mesmo tempo é terrível isso, porque a gente é um dos países, aliás, nós somos um dos continentes mais desiguais, né, Gabriel? Então, essa desigualdade, ela traz também uma dificuldade de acesso ao conhecimento, acesso à cultura do conhecimento, enfim, é muito grande. O que faz também com que essas pessoas sejam manipuladas de uma forma muito fácil, né? E isso é terrível, porque atua na contramão dos interesses públicos, né? Do interesse da população, de uma melhor qualidade de vida para a população. Então, porque é difícil, a gente vem trabalhando, você, eu e tantas outras pessoas, a gente vem trabalhando nesses anos todos para levar, né, esse conhecimento, difundir, trazer mais pessoas para que entendam essa importância. E aí também tem a importância de a gente ter pessoal mais jovem trabalhando nessas linhas, né? Então, isso é gratificante quando a gente vê uma parte da juventude se colocando, se posicionando, e, ao mesmo tempo, que é absurdo, assim, o nosso capital, ele é tão... eu não estou falando de 100%, porque em tudo tem exceções, né? Mas, no geral, ele é tão absurdo que a gente... Cansei de ouvir programas de rádio, que eu ouço muito, programas de rádio, pessoas se manifestando contra a Greta. A Greta é uma menina, né? Uma menina com graus de autismo, inclusive, e tal. O pessoal criticando e ridicularizando uma menina que está trazendo para a nossa realidade uma preocupação que é da juventude. Começou, né? Sozinha, sentada na frente do Congresso em Estocolmo, né, para agora conseguir mobilizar milhões de pessoas no mundo. Né? E aí vem um ou outro aí, né? É o fim da picada, né? Você Não, vê? e fora que é o seguinte, a gente tem uma outra coisa que é uma ferramenta importante, né, que são as redes sociais, sim, né, a internet. A gente, o complicado disso, tanto no campo socioambiental quanto os outros, que quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem que demonstrar, né, a tese que a gente defende. Então, isso demanda explicações. Agora, os negacionistas, eles chegam e falam assim,
como o filho do ex-presidente, lá nos Estados Unidos, fala, está nevando aqui, cadê o aquecimento global? Né? Então, assim, Ignorância. a ignorância, ela transmitida de uma forma muito simplista, às vezes aquilo lá acaba sendo entendido como uma verdade, enquanto quando você vai discutir uma certeza científica, você tem que elaborar de tal forma que a pessoa Cansa, né? cansa, De não ouvir. presta atenção. É. Então é uma luta difícil, É né? difícil. Eu não sei ainda fazer essa leitura do momento que a gente está vivendo, sabe, Gabriel? Porque, de fato, assim, as redes sociais ajudaram muito, democratizaram muitas informações, mas, por outro lado, essa desigualdade que a gente vive, essa dificuldade de acesso aos meios, né, de uso da ciência, de conhecimento e tudo mais, aliado a um mau caratismo também, que a gente tem que Sim. deixar claro que existe, né? Prejudica muito, né? Prejudica muito, deixa as coisas muito mais fáceis, como você está falando, né? Mais fácil botar um palavrão no meio e xingar alguma situação, e isso tem milhões de seguidores do que você pontuar uma coisa corretamente. Isso aciona, né, os algoritmos, né? Dá mais visibilidade. É uma coisa muito incrível. Eu não sei ainda fazer essa linguagem, assim, fazer essa leitura, né? Eu não sei para onde que a gente está indo. O que me deixa muito feliz é ver, por exemplo, nas COPs que eu participei, eu participei de 7 COPs. Nessas COPs, desde 2015, dentro dessas COPs, eu consegui enxergar um número de jovens cada vez maior participando. Isso dá esperança. Né? Isso dá muita esperança. Né? E, especialmente aqui do Brasil, o grupo aumentou bastante, com bastante diversidade. Né? Então, o pessoal da periferia de São Paulo, pessoal indígena, né, de várias regiões do Brasil, o pessoal negro, o pessoal jovem, muito legal, muito assim aguerrido, sabendo o que estava falando e tudo mais. E a gente também tem visto assim uma questão de litigância, né? Aquelas senhoras lá da Suíça entraram com um processo contra o governo. Maravilhoso isso. Pois porque estava afetando a vida delas a ausência de políticas, né, que levassem em consideração os efeitos das mudanças climáticas e, portanto, o que estava acontecendo com as pessoas da idade delas, enfim. Isso tem acontecido, e isso é muito importante. Né? Alguns jovens também estão fazendo isso, e isso é muito importante, porque não basta a gente eleger uma pessoa para estar no executivo ou para estar no legislativo. Essa pessoa, quando a gente elege, a gente está dando todo o poder para ela trabalhar em função da nossa vida, da qualidade de vida da população. Se ela deixou de fazer, né, como agora está claro, porque foram levantados todos os números, tudo no Rio Grande do Sul. Nos últimos 10 anos, ou até mais, o estado do Rio Grande do Sul sofreu um desmatamento gigantesco. Né? Eu nunca consigo guardar números, mas foi muito grande. Esse desmatamento sempre acompanhado de legislação. Então, tanto os vereadores quanto os deputados federais do Rio Grande do Sul apoiaram sempre políticas que flexibilizassem as políticas ambientais e permitissem o desmatamento. E agora, muito recentemente, já com esse governador, política que flexibiliza o licenciamento. Né? É um licenciamento automático. Né? Ele entra lá com um pedido de licenciamento e a pessoa mesma consegue a licença na hora, não passa por todos os estudos que são necessários para entender qual é o impacto que aquele empreendimento vai trazer para a região. Né? Se vai desmatar, se vai produzir efluentes, se vai produzir gases, como é que isso tudo somado impacta aquela região. O empreendedor mesmo, né? diz, não vai ter impacto nenhum, está tranquilo, fiquem tranquilos. Né? Fiquem tranquilos, que o meu retorno será imediato para mim. Né? Então, essa responsabilidade é uma responsabilidade pública.
É uma responsabilidade de quem... E a pessoa que votou não lembra mais que daqui a 5 anos, quando ela começar a ter esses impactos, ela não lembra mais que aquele indivíduo que ela votou contra, né? E votou a favor de leis e de projetos que foram contra essa realidade, vamos dizer, né? Então, isso eu acho que a litigância nesse sentido de entrar com o processo e falar, olha, você deveria ter mantido a situação da cidade de uma forma segura e não o fez. Aham. Né? Você teve a oportunidade e você votou contra. Eu acho fundamental. E isso está acontecendo e está crescendo, na medida que as pessoas vão entendendo o papel desse novo normal com impactos crescentes e cada vez mais frequentes, né, promovidos aí pelas mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, dos seus direitos enquanto Sim. cidadão e, né, enquanto eleitor que está colocando pessoas lá para... Você lembrou bem essa história, por exemplo, dessas senhoras da Suíça falando, ó, isso está me afetando e vocês não fizeram nada. E, por outro lado, no outro extremo, uma menina, Greta, falando assim, é o meu futuro, olha, vocês estão comprometendo o meu futuro. Vocês já passaram um pouco disso, né? Mas o meu futuro. Eu acho que é isso que essa juventude tem que sentir, né? Que o que se faz ou o que não se faz nesse momento compromete o futuro dessas pessoas, né? E eu fico muito preocupado, Jussara, quando a gente fala dessas alterações climáticas, até por conta das questões relativas ao aumento da temperatura, porque muitas vezes a gente, de uma forma geral, a população de uma forma geral, pensa nisso quase que assim no sentido do seu conforto térmico. Mas a gente não pensa que a nossa vida está ligada, por exemplo, a uma quantidade de micro-organismos e de alimentos, né, que assim serão seriamente comprometidos. Eu estava conversando, com você falando de alimentos, conversando com o pessoal assentado do MST aqui em Peró, que produz alimento agroecológico, legal, muito bem. Na época que a gente teve uma seca mais forte, nessa época de onda de calor que passou aí, ele falou assim, eu não estou conseguindo produzir. Minha produção caiu em mais de 40%, porque eu preciso de água para produzir, né? Exato. Além do que, aí voltando a essa coisa dos micro-organismos, a nossa vida ela depende, por exemplo, daqueles micro-organismos que ficam na superfície do mar, o fitoplâncton, Sim. né? E eles são mais sensíveis a essas alterações do que a gente, que tem uma capacidade, até por conta de tecnologias, de adaptação, né? Mas, Jussara, o tempo passa rapidinho, né? A gente está terminando. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa coisa na cidade, né? Desse enfrentamento e, principalmente, uma coisa que a gente tem discutido muito quando se fala nessas alterações climáticas, que é justiça climática, racismo climático, né? Porque há uma diferenciação muito grande, né? De país para país no enfrentamento disso, de cidade para cidade e de grupos sociais e étnicos de um para os outros, né? E a gente precisa ter essa visão das diferenças para se tratar de forma diferente, né? Com certeza, Gabriel. O termo racismo climático ele vem do racismo ambiental, né, que foi cunhado lá no Norte Global para dizer que existia uma diferença, né, entre os países do Norte e os países do Sul. Os países do Sul são os mais desiguais, os mais pobres, né? Então, por isso o racismo climático, né, o racismo ambiental. O racismo climático ele veio com uma, vamos dizer, interpretação do racismo ambiental, mas ele traz coisas que são muito evidentes, né? Qualquer pessoa que pensar no ano passado, no ano retrasado, nas manchetes da Rede Globo, na televisão, nos programas, falando que, olha, choveu não sei quantos milímetros, o morro veio abaixo, ou teve enchente, derrubou tantas residências, tem tantos moradores desabrigados. Quem são esses moradores? Pois é. Que sofreram deslizamento ou que são vítimas dessas enchentes e tudo mais. Quem são, né? Esses lugares, quantas vezes eles têm sofrido o impacto dessas chuvas recentemente? São os mesmos lugares?
em geral, se sabe, né? Aham. Na cidade, todo mundo fala, ó, não vai morar naquele lugar ali, porque ali tem enchente. Ó, lá no Vitória Né? Régia 3, alaga. Alaga, né? Não vá, né? Então, nós sabemos quem são esses lugares e as populações também a gente sabe. Nós fizemos um evento em São Paulo, na Secretaria de Meio Ambiente do Estado, sobre racismo climático, né? Sobre justiça climática, na verdade. E a gente trouxe várias pessoas muito importantes do Polis, do Peregum, de vários institutos muito importantes, né? E aí elas colocaram isso. Elas falaram, olha, tem vidas que interessam e tem vidas que não interessam, né? Então, tem vidas que você remove, a casa do seu Zé ali, remove, tira dali, porque ali vai sofrer. No entanto, tem uma loja aqui do lado também do rio que não, essa ninguém vai tirar, né? Porque essa vida não é removível, né? Então, eu acho que a solução para isso é a gente colocar no centro da decisão as vidas humanas. Se nós, de fato, queremos mudar as matérias, as chamadas, né, que são colocadas nessa época, a culpa da chuva, choveu não sei quanto, é culpa do sol, esquentou não sei quanto. Vamos colocar a vida das pessoas no centro da mesa e ver o que é que a gente tem que fazer para quando chover não sei quanto, não atingir essas pessoas, né? Ou quando esquentar não sei quanto, não matar ninguém. Como é que a gente faz isso? A gente tem que inverter essa lógica. A gente tem que botar essas pessoas, essas populações que são as que mais sofrem os impactos dessas mudanças climáticas. E é racismo, sim, porque a maior parte é uma população negra. Sim. Né? A maior parte é mulher, a maior parte afetada é mulher, é composta de mulheres e negras, que são as pessoas que estão trabalhando, deixam seus filhos sozinhos, ou aos cuidados de uma avó, ou aos cuidados de um vizinho, né? Então, se você for ver um dia qualquer, no morro do Rio de Janeiro, numa favela, quem lá está num barraco cuidando de criança, né? Então, assim, a situação é totalmente desigual. E a gente sabe quem são essas pessoas. Lógico que eu concordo, é uma situação difícil de resolver, porque as cidades estão configuradas dessa forma. A gente não consegue tirar todas as pessoas que estão nessa área, mas as pessoas também não querem sair. Né? Nesse evento que nós fizemos, ficou muito claro. Nós falamos, vamos parar com essa história de que chove, remove a gente, depois remove, promove modificações, e aí vai outro uso para o lugar e a gente vai para um lugar pior. Né? Então, não é isso. Vamos dar condições para essas pessoas, vamos estudar efetivamente o que é realmente perigoso. Dentro da área de risco, o que é mesmo a área de risco e que tem que remover. Fora isso, que condições que podem ser dadas para essas pessoas ficarem ali ou próximo dali. Porque a remoção, do ponto de vista social, ela é muito terrível, agressiva, né? terrível. A pessoa mora lá, tem a sua comunidade, né? É agressiva, não é muito só tira agressiva. daqui e põe lá, né? Muito agressiva. Agora, dá para trabalhar desse jeito? Tem Talvez dá, tem que trabalhar. Então, procura o que é realmente a área de risco, para que ali não se viva, mas naquele entorno onde é possível, vamos trabalhar para que elas consigam viver ali e de uma maneira digna, sofrendo menos os impactos desses eventos, né? Então, e a gente tem, assim, normalmente o que atinge? Atinge as populações invisíveis das montanhas, né? Os quilombos, a população indígena e na população urbana, especialmente a população negra que ocupa essas áreas de periferias e tudo mais, né? Então, são pessoas que não são vulneráveis, né? A gente fala, as pessoas vulneráveis. Ninguém nasce vulnerável. As pessoas são vulnerabilizadas pela condição social, né? Então, são essas populações vulnerabilizadas que precisam estar no centro das decisões. Até porque a gente já mostrou que é incapaz de fazer diferente, né? A gente tem lá os escritórios dentro das prefeituras, dentro do Estado, planejando o território, mas planeja com um ponto de vista que não é o ponto de vista de quem sofre, não é? Exatamente. Então, a gente tem que mudar essa maneira de planejar. Jussara, a gente está terminando agora. Eu queria que você, numa consideração final, você fizesse a abordagem
no contexto do tempo que a gente está vivendo, e tempo eu quero colocar muito claramente, a gente está num ano de eleições municipais no Brasil, né? E você estava falando aí, e é verdade, né? Quem toma as decisões em nome da população de uma forma geral é o legislativo, é o executivo, né? E por isso a gente está debatendo, está fazendo essa quantidade toda de temas que a gente está chamando um olhar sobre a cidade, porque neste momento o que a gente precisa é que as pessoas que se candidatam, e tanto para o legislativo quanto no executivo, tenham esse olhar, né? E agora falando na questão ambiental. É claro que em outras também, cultura, em proteção animal e tantas outras, mas do ponto de vista dessa temática, Jussara, como é que você vê este momento? Que expectativa você tem? Você acha que tudo isso que está acontecendo e que a gente já falou fartamente, Rio Grande do Sul, Pantanal e tal, isso vai sensibilizar as pessoas que se colocam como candidatos e os eleitores, sobretudo, né? Eu não sei se vai sensibilizar, mas deveria, né, Gabriel? Eu não tenho dúvidas que nós estamos vivendo uma emergência climática. E eu também não tenho dúvidas que este é o tema mais importante, porque a partir dele todo o resto se desenvolve, né? Basta, de novo, a gente ver o Rio Grande do Sul, como tudo foi afetado. A saúde, a educação, a produção, tudo, né? Né? As indústrias, as vinícolas, né? A produção de tudo foi afetado, né? Os hospitais, tudo. Então, eu gostaria, né, que os candidatos tivessem a consciência da sua importância enquanto representante da população. E eu acho até que, pelo nosso nível de desigualdade, a população não tem isso muito claro, mas quem se propõe a ser líder tem que ter. Tem que ter essa visão do que está acontecendo com a gente para poder mostrar para os seus liderados o que ele vai fazer para proteger, para a conformidade dessa situação, né? Então, tanto o legislativo quanto o executivo, tanto vereadores quanto prefeitos, são responsáveis, sim, pelas políticas que eles adotam para a população. Então, eu gostaria de ver isso traduzido nessas pessoas que são candidatos, e óbvio que eu trabalho para que a população entenda e cobre. A população deveria cobrar, e quem entende, cobra, né? Sim. E nem precisa muito para entender, né? É só observar o que está acontecendo ao seu redor em relação a isso, né? Eu não tenho dúvidas de que isso é o mais importante e que esse é um fator que, se você cutucar esse fator, cai um monte embaixo, entendeu? Então, aquele candidato que estiver defendendo políticas a favor de redução desses impactos das mudanças climáticas, com certeza vai estar defendendo várias outras coisas que vêm ao encontro dos anseios da população. Então, exato, acho que esse seria um ponto importante. Sara, brigadão, viu? É um tema, como disse no começo, é um tema que me é muito caro, é um tema de minha militância, é um tema de minha atividade acadêmica, inclusive. Eu acho essencial. E tinha que trazer esse tema para o podcast, claro, com certeza. E especialmente com esse viés, né? Esse viés de informação, que informação produz consciência, educa, né? E eu não teria, acho que, outra pessoa para trazer aqui para falar isso que não fosse você. Obrigada, Gabriel. Certamente tem muitas aqui, né, na cidade. Mas você tem uma bagagem, tem uma força de expressão do ponto de vista didático muito, muito legal, e eu acho que todo mundo aqui aprendeu bastante com isso, e acho fundamental que a gente avance nessa tomada de consciência sobre a necessidade de políticas públicas no campo socioambiental. Você falou também um viés importante nesse campo, que é a educação ambiental, para que a gente possa entender a importância de se eleger pessoas comprometidas, de tomar atitudes comprometidas com essa causa, das mais simples, né? Da gente entender, por exemplo, no enfrentamento por exemplo, da emergência climática,
você não ter a sua casa totalmente impermeabilizada, né? Você voltar a ter um quintal com jabuticabeira, com goiabeira, um cidade jardim esponja, com, né? com roseira, né? Então, assim, tem ações individuais que a gente tem que tomar, mas para tudo isso é preciso informação, é preciso Sim. consciência. Então, te agradeço muito, Jussara. Eu que agradeço, Gabriel. É sempre um prazer conversar com você e conversar com as pessoas de Sorocaba, e trazer esse tema que é tão importante, né? Ele é um tema que atravessa todos os outros: a alimentação, a produção de alimentos, a saúde, a educação, né? A segurança. Sim, Então, a gente tem que levar, eu acho que incansavelmente, a gente tem incansavelmente. que levar. Muito Ah, obrigada. eu que te agradeço. Até a próxima. Até a próxima.